Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 19. O perigo da incredulidade. Diz assim a palavra de Deus. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela excelência da tua palavra, porque a tua palavra nos edifica, nos exorta, nos consola, pela iluminação do teu Santo Espírito, Senhor, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, que o teu Espírito venha abrir nossas mentes e corações, para nessa noite recebermos a boa semente da tua palavra, e que venha frutificar para a glória do teu nome. Senhor, abre os nossos olhos, desperta-nos, Senhor, pois essa palavra é uma palavra de advertência, é um chamado, uma exortação da parte do Senhor, para que permaneçamos firmes e não caiamos como outros no passado caíram, no pecado da incredulidade, mas permaneçamos firmes, confiantes no Senhor, pois aquele que prometeu é fiel. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito fale à tua igreja aqui reunida, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Como muitos sabem aqui, nos anos de 2007 a 2012, eu trabalhei no sistema Petrobras, eu trabalhei para a Petrobras em alguns momentos, mas nesse período de 2007 a 2012, nesses 5 anos, eu trabalhei dentro do sistema Petrobras, numa das subsidiárias da Petrobras, a Transpetro, Petrobras Transporte, que nosso amigo Luiz conhece muito bem, né, Luiz? Ele trabalhou também lá na parte de petroleiros, da antiga Fronap, né? Frota Nacional de Petroleiros. Eu não trabalhei na parte dos petroleiros, nem trabalhei na parte de faixa de dutos, eu trabalhava na parte de terminais, que recebe petróleo e derivados, e é um trabalho desafiador, mas fascinante, né, Luiz? E ele é suspeito para falar, eu também. Mas, nesse período, eu trabalhei ali, e há uma parte da Transpetro na qual eu não trabalhei, mas que é uma parte importante da empresa, que o Luiz também não trabalhou diretamente, eu creio, que é a parte de faixa de dutos, de manutenção de faixa de dutos, de zelo, que são faixas que tem no Brasil inteiro, irmãos, em que dutos de petróleo, de derivados, que é gasolina, outros derivados do petróleo, e gás cruzam várias regiões, saem dos terminais. A gente tem dutos que vêm lá de Angra dos Reis, tem um terminal lá em Angra dos Reis, aquele paraíso belíssimo, e tem dutos que saem de Angra dos Reis e vêm aqui para a refinaria de Duque de Caxias, a Reduc. Então, imagina dutos de petróleo, de gasolina, de gás, atravessando lá de Angra dos Reis até Duque de Caxias. Isso é só para dar um exemplo, são muitos, né, Luiz? Em torno de todo o Brasil. E onde passam esses dutos, que é chamado de faixa de dutos, é uma faixa larga, em que o duto está enterrado ali embaixo passando. A Transpetro, ela bota sinalizadores indicativos para que as pessoas não ousem escavar naquela região, embora alguns loucos, às vezes, façam isso, né? Até em Caxias, houve uma época que o pessoal estava roubando gasolina, uma insensatez tremenda. A empresa tem todo um critério para cuidar dos dutos, tudo certinho, o cara vai lá e mete uma escavadeira para roubar gasolina, uma coisa assim louca. Mas nessas faixas de duto, que são áreas assim, é como se fosse uma rua que não tem nada construído em cima. E ali passam dutos carregando combustível, carregando petróleo, dutos levando gás, irmãos, duto cheio de gás, gás liquefeito de petróleo, né? Nessas faixas de dutos são regiões de risco, porque, como eu disse, se alguém escavar, alguém fizer alguma coisa ali, pode gerar um acidente muito grave. Então, o que a empresa faz? Essas faixas são isoladas, tem isolamento dos dois lados, é como se fosse uma rua mesmo,
e tem placas de advertência principalmente nas partes mais populosas, tem um monte de placa de advertência avisando, ó, faixa de dutos, não escavem, dutos subterrâneos. Talvez você já tenham visto. Às vezes você passando no interior do estado, você vê por aí, você vê assim, uma faixa com o símbolozinho da Petrobras, que Transpetro, Petrobras Transporte, não escave, faixa de dutos. De fato, não faça nada ali, passe ao largo e vá embora. Porque essas placas são para advertir que ali é um risco, irmãos, é um risco real. Você está mexendo com petróleo, com combustível, com derivados que passam por ali. E por que eu estou trazendo esse exemplo, lembrando do meu saudoso tempo lá de Transpetro? Porque o que nós veremos essa noite, aqui a partir da Epístola aos Hebreus, é uma placa de advertência. Não temos aqui uma faixa de dutos de petróleo ou de derivados, mas temos uma advertência muito séria acerca da nossa vida espiritual. O que o autor aos Hebreus faz aqui é uma advertência acerca de um risco que não é de você escavar e encontrar um duto de petróleo, mas é um risco de você encontrar, não no fundo da terra, mas no fundo do seu coração, uma praga muito perigosa chamada incredulidade. Então, o que nós vemos aqui é uma plaquinha, como aquelas que estão lá, cuidado, faixa de dutos, não escave, mas como se estivesse apontando para o nosso coração, cuidado, há um risco dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, de cairmos no pecado da incredulidade. Como eu falei pela manhã, eu recomendo aos irmãos, quando a gente disponibilizar, que você ouça a mensagem da manhã, se você não esteve aqui. Eu fiz um breve resumo do início da pregação sobre a Epístola aos Hebreus. É uma epístola riquíssima que fala muito da superioridade de Cristo. Primeiro, no capítulo 1 e 2, sobre os anjos. Tem muita gente hoje que cultua anjos, mas a Bíblia aqui já em Hebreus já vai direto ali na veia, mostrando que Cristo é superior aos anjos. Os anjos são ministradores a serviço daqueles que são do povo de Deus, serviço do Senhor em prol do seu povo, mas Cristo é superior aos anjos. Depois aqui, no capítulo 3, fala que Cristo é superior a Moisés, o grande legislador e líder de Israel e profeta, mas Cristo é superior a ele. Mais à frente, aqui em Hebreus, vai falar que Cristo é superior a Arão e a todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, o sistema levítico. Cristo é superior a isso. E vai falar que não somente isso, o sacrifício de Cristo é superior a todo o sacrifício do Antigo Testamento, pois todo o sacrifício, todo o sistema do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, ele é superior a tudo, coloca a pessoa e a obra de Jesus Cristo no lugar onde deve estar, acima de tudo. E em meio a essas doutrinas que você encontra no livro na Epístola aos Hebreus, ele tem pequenas exortações. A Epístola aos Hebreus é como se fosse uma grande pregação escrita, e tem aplicações de tempos em tempos, que são exortações, ou que alguns chamam de parênese, que é uma exortação moral. E aqui nós temos mais uma das parêneses, não é parêntese, é parênese, que é uma exortação moral, entre as muitas que nós encontramos aqui na Epístola aos Hebreus. E aqui, especificamente, o autor fala para termos cuidado com a incredulidade. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. No capítulo 3, versículo 12, queria chamar a atenção para um cuidado que devemos ter, para um problema, uma enfermidade que pode abater a nossa alma, o nosso coração. Na sequência, eu vou falar sobre um antídoto que Deus nos apresenta para esse problema, uma vacina, por assim dizer. Então, uma enfermidade, uma vacina e, por fim, no terceiro e último ponto, um veneno, que se nós não tomarmos cuidado, pode envenenar a nossa alma e o nosso coração. Então, uma enfermidade, uma vacina, um antídoto e um veneno. Primeiro, a enfermidade, versículo 12. Tenham o quê? Cuidado. Isso me lembra as palavras do próprio Cristo. Várias vezes você vê nos evangelhos Jesus fala, cuidado, acautelai-vos, tome cuidado. A Bíblia o tempo todo chama a nós, povo de Deus, a andarmos alertas, irmãos. O tema da nossa CBF foi sobre soldados de Cristo, né? Estarmos, como cantamos aqui, os guerreiros do Senhor Jesus, e nós vivemos, como eu sempre falo, a vida cristã parece muito mais com um campo de batalha do que com um passeio de um belo shopping como esse que temos aqui ao lado. Shopping é maravilhoso, sei lá, dá um passeio, especialmente se você conseguir não gastar muito dinheiro, que é tudo muito caro, dá um passeio, toma uma casquinha e vai embora depois. É maravilhoso, mas a vida cristã não parece muito com um passeio no shopping, mas com um campo de batalha. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. O cristão tem que andar alerta, o cristão tem que vigiar. Também palavras do Senhor Jesus, vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou isso aos discípulos que dormiram, quando eles pediam que eles ficassem alertas para ele tirar um tempo de oração. Então, primeira coisa, tenham o quê?
cuidado. Leia comigo nisso, versículo 12. Tenham cuidado. Então, cuidado com a sua vida espiritual. E ele diz, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o quê? Um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. A enfermidade, um coração mau e descrente. O mal, a doença do coração. Você não ser, perdoe a analogia meio tosca, mas assim, um paciente cardíaco espiritual. Porque o paciente cardíaco é quem tem algum problema do coração físico. Mas aqui ele está falando do coração como centro de tudo que somos. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para que você não tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. E observa que ele está falando para irmãos. Ele não está falando para o ímpio, você que está aí no mundo, você que está aí na balada, você que está vivendo uma vida torta, você que está traindo a sua esposa, você que está dando volta nos outros, você que está vivendo uma vida toda torta, cuidado com o seu coração. Ele está falando, não, tenham cuidado. O que está escrito aí? Tenham cuidado? Tenham cuidado? Irmãos. A epístola é escrita para judeus que se converteram ao cristianismo. Então está falando para mim, está falando para você, cuidado, meu irmão, para que o seu coração não se torne mau e descrente e você se afaste do Deus vivo. Eu, nessa minha caminhada, especialmente no tempo que trabalhei com jovens, trabalhei muitos anos com jovens, e os jovens são mais inconstantes, então é mais normal, entre adultos acontece também, mas a inconstância é mais normal, é mais usual, mais comum entre jovens, adolescentes, que um dia estão na igreja todo vapor, com alegria, querendo fazer tudo, passa um mês, não quer mais ir para a igreja. Um dia está querendo se batizar, no outro dia não está querendo mais estar na igreja com os irmãos. Jovens passam por isso, e você, pai, especialmente de adolescentes, de jovens, fique muito atento, ore e cuide da vida espiritual do seu filho. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa que está na igreja com alegria, servindo ao Senhor, trabalhando no ministério, tocando no instrumento, na intercessão, trabalhando com as crianças, ajudando no serviço de culto, evangelizando, e às vezes a pessoa está aqui, daqui a pouco a pessoa começa a sumir, começa a se afastar, começa a esfriar, começa a questionar as coisas de Deus, começa a questionar o valor de estar reunido com a igreja, começa a questionar o valor de ler a Bíblia e orar, começa a questionar as promessas de Deus, seu coração começa a ficar mal e descrente, e ela se vê daqui a pouco afastada do Deus vivo. Certa feita, uma pessoa fez uma ilustração que eu achei interessante, que ela diz, a gente se afasta de Deus, muitas vezes, andando de costas. O que é isso? É como se Deus estivesse ali. Ali onde está o baixo, belo baixo do meu amigo Luciano, de 6 cordas, como se Deus estivesse ali, e aí você, quando se afasta de Deus, muitas vezes, você não vira as costas para Deus. Alguns viram as costas para Deus e vão embora, mas muitas vezes, Deus está ali e você vai se afastando de costas. Você está vendo Deus, e você está se afastando aos pouquinhos, e você está se afastando, e você está se afastando, e você está se afastando. Quando você se dá conta, você está longe de Deus. E você não percebeu, porque você continuou olhando para Deus e foi se afastando. Eu creio que é uma boa ilustração para o que o autor aos Hebreus nos alerta aqui. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, minha irmã. Para que nenhum de vocês... Então ele está falando, não é só os líderes, não é só os diáconos, é os irmãos que trabalham na igreja, mas nenhum de vocês tenha um coração o quê? Mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Temos o diagnóstico médico aqui do cardiologista espiritual. Um coração mau e descrente nos afasta do verdadeiro Deus. E é um cuidado que cada um de nós, irmãos, cada irmão, cada irmã precisa ter. Qual é a solução, então? Como eu falei, falarei da enfermidade, o coração mau e descrente, falarei de um antídoto ou de uma vacina, e falarei, por fim, de um veneno que devemos ter cuidado a partir do texto que lemos. Qual é o antídoto que o autor aos Hebreus, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo, nos propõe? Vemos isso no versículo 13. Pelo contrário, faz o quê? Animem. Leia comigo o versículo 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que curioso. Talvez alguns pensassem, ok, entendi. Qual é o diagnóstico do médico cardiologista aqui? Escritor aos Hebreus, cuidado para o seu coração não se tornar mau e descrente. Qual é a receita dele? Qual é o receituário lá do doutor, escritor aos Hebreus? Talvez você pensasse, jejum e oração, ótimo, jejum e ore. Inclusive, lembrando que sábado que vem não teremos jejum, que esse mês, excepcionalmente, nós fizemos no primeiro e segundo
sábados por conta da EBF, então próximo jejum, primeiro sábado de agosto, dia 3 de agosto. Mas jejue, jejuar é bom, temos falado sobre isso. Ore, consagre-se a Deus, busque a Deus em oração, busque a Deus na palavra. Isso é muito válido, irmãos. Mas olha o diagnóstico, olha o receituário do doutor, escritor aos Hebreus aqui, para não termos um coração mau e descrente. Ele recomenda, ele passa como receita uma vida em comunhão, irmãos. Olha que curioso. Muitos hoje não falariam isso. Não, você tem que orar, você tem que jejuar, tem que buscar Deus, e volta a dizer, isso é importante. Mas há algo que acontece na vida da comunidade, irmãos. Eu dava aula agora para os irmãos que estão adentrando a membresia de nossa igreja, algo que alegra muito o nosso coração, e antes do culto estava ministrando a aula a eles, e falando sobre a igreja é uma bênção, a igreja é necessária, a igreja não é um acessório, a igreja não é algo opcional. Eu vou participar da igreja se eu quiser. Claro que existem momentos que, por circunstâncias diversas, pessoas se afastam de uma igreja, tiveram um problema, ou por uma mudança. Há casos que precisam ser tratados particularmente, mas a gente precisa estar na vida da igreja. E a solução que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, dá aqui, para cuidarmos, para não termos um coração mau e descrente, é nós caminharmos juntos. É nós andarmos juntos. É nós afiarmos. Lá o autor aos Provérbios diz, assim como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O ferro se afia com ferro, não é fazendo carinho, né? Passando assim. Quem gosta de churrasco, tem aquele negócio que eu nunca sei o nome, o Bruno não está aí, que o Bruno sempre, o outro Bruno, mas o Bruno 2 também sabe, o Bruno Lobato, a chaira. Então, a chaira é um negócio assim, parece uma espada. Você vê um churrasqueiro, ele não está com uma espada, ele está com um negócio que ele fica amolando a faca do churrasco. E, às vezes, se o cara estiver muito animado, né, estiver muito feliz ali, o churrasqueiro sai até faísca, né? Passando a faca ali na chaira. É chaira, né, Bruno? Então, passando ali na chaira. Porque o ferro com ferro, ele sai faísca. Mas assim como o ferro com ferro se afia, diz lá em Provérbios, salvo engano, Provérbios 27, 17, o homem com seu amigo, nós precisamos de amigos que nos afiem no Senhor, irmãos. E precisamos desses amigos na igreja. Porque se você tiver com um problema no seu casamento, e você for pedir conselho para aquele teu amigo que não é crente, que não teme a Deus, possivelmente ele vai falar, larga a tua mulher, ou então arruma uma outra para você se divertir, ficar mais calmo, e aí você tua esposa vai até achar bom, que ela vai te ver mais calmo. Mas esse conselho não parte da parte de Deus. Você tem que buscar conselho no meio do povo de Deus, onde alguém vai te dizer, olha, a palavra diz isso, Deus fala isso. Então, o que o autor diz aqui? Um antídoto, uma vacina contra a incredulidade. Nós animarmos uns aos outros, irmãos. A vida cristã é para ser vida em comunidade. Como eu falei em uma pregação recente, não é para você ficar falando sua vida para todo mundo. Cuidado com quem você compartilha sua vida. Cuidado com quem você divide seus dilemas e até mesmo as suas conquistas. Mas você saiba que nós precisamos, irmãos, de pessoas que orem por nós. Nós precisamos de encorajadores. Falávamos na aula, agora citando mais uma vez a aula, da figura de Barnabé, que era o encorajador na igreja primitiva. Atos fala desse homem, que ele encorajava, ele era um consolador, era um encorajador. Você precisa de um encorajador. De repente você está desanimado, você está com um projeto que Deus está colocando no teu coração, você pensa, isso é muito difícil. Ou você vai conversar com alguém, como a minha mãe chama, com um urubulino, né, que vai falar, isso não vai dar certo não. Isso não vai dar para nada. E você nunca levou jeito para essas coisas, melhor tu esquecer. Mas aí você precisa de um Barnabé que vai falar, não, vamos orar, se for da parte de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar estratégia, Deus vai falar teu coração e te anima, irmãos. Então, a solução que nós vemos nesse texto aqui de Hebreus 3 é nós animarmos uns aos outros. Como isso é maravilhoso quando a gente vive isso como igreja, irmãos. Falávamos na aula que devemos amar uns aos outros, saudar uns aos outros com um beijo santo, Paulo fala aos Romanos, exortarmos uns aos outros, acolhermos uns aos outros. O meu cunhado Tiago, ele liderou um grupo de recepção que nós tínhamos lá na freguesia, quando eu liderava os jovens, nós tínhamos um grupo grande de jovens, então nós tínhamos um grupo que recepcionava os jovens nos cultos de sábado e recepcionava no domingo também, né, Tiago? De manhã e à noite tinha um grupinho de jovens lá para receber os jovens que vinham para a igreja da freguesia, para orientá-los e falar que tínhamos culto de jovem aos sábados. E o nome desse grupo que o Tiago liderava, foi iniciativa dele, foi Acolhendo Vidas, né, Tiago? Baseado no texto de Romanos 15, 7, que fala, acolhei-vos uns aos outros no temor de Cristo, alguma coisa assim. Então, temos que acolher uns aos outros, exortar uns aos outros. É aquilo que alguns chamam de imperativos de mutualidade. São imperativos, a Bíblia ordena, e de algo mútuo que nós compartilhamos uns com os outros. Então, ele diz aqui no versículo 13, animem-se uns aos outros e todos os dias, irmãos. O texto não fala, animem-se uns aos outros de vez em quando.
ou quando você estiver feliz, ou quando você estiver com dinheiro na conta, mas fala, animem-se uns aos outros, ou exortem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O que é esse tempo que se chama hoje? O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz que pode ser o dia de hoje mesmo. Então, Deus te chama para animar, para abençoar alguém, para exortar alguém, para ser um consolador, ser um Barnabé na vida de alguém. Não é amanhã, nem semana que vem, não. É hoje. Hoje seja bênção na vida de alguém. Saia daqui decidido, essa noite, abençoar a vida de alguém com a sua vida, com o seu consolo, animar alguém, levar um antídoto, uma vacina, para que a pessoa não tenha um coração mau e descrente. Mas também pode ser no sentido do tempo em que vivemos, da primeira vinda, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, até o juízo final, quando ele vai voltar. No tempo de hoje, nesse tempo, temos que exortar uns aos outros todos os dias. Irmãos, uma igreja não se torna ou não é saudável, uma igreja não pode sobreviver de forma saudável, uma igreja não pode frutificar plenamente ou de forma abundante, se esse exercício for limitado à liderança da igreja. Se esses imperativos de mutualidade, de exortar um ao outro, animar um ao outro, abençoar um ao outro, acolher um ao outro, se restringir aos pastores e diáconos, líderes, irmãos da intercessão, trabalhadores do serviço de culto, isso tem que permear toda a igreja, irmãos. Amém? Independente se você tem cargo na igreja ou não, independente se você é líder ou não, se você é diácono ou não, se você participa de algum ministério ou não, se você é membro da igreja, se você é chamado por Cristo, eu e você, não por eu ser pastor, mas por eu ser cristão, somos chamados a abençoar a vida dos outros, a trabalhar para que o seu irmão não tenha um coração mau e descrente. Então, qual é a enfermidade que o autor aos Hebreus alerta? Cuidado, para que você não tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Qual é o antídoto? Qual é a vacina que ele dá? Ela está aí ao seu lado, ou à sua frente, ou atrás de você. O irmão que está conosco aqui na igreja. Esse irmão abençoado, essa irmã amada que está ao seu lado aí, é o antídoto de Deus para que você não tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Essa vida em comunhão, essa integração, essa vida junta, isso é maravilhoso. Como eu fiquei feliz, irmãos, volto a dizer, perdoe-me ser repetitivo, mas alegra o nosso coração em ver essa igreja do jeito que estava ontem, 18 horas, irmãos. E eu saí daqui 20 horas e a igreja estava toda arrumada. Todos os bancos no lugar, e tinha banco aqui atrás, tinha banco... Teve uma hora até que uma irmã precisou fazer uma ligação importante, né, questões de saúde e tudo, e aí eu ia falar para ela, não, liga lá do gabinete. Aí eu lembrei, não tem gabinete, que estava cheio de criança no gabinete. Não tinha gabinete, não tinha lugar nenhum nem para sentar, irmão. E aí, 8 horas da noite, a igreja estava toda arrumada. Hoje de manhã chegamos para cultuar o Senhor. Cheguei aqui 8 horas da manhã para o ensaio, com alegria, e estava tudo arrumado, tudo limpo, tudo preparado. Glória a Deus! E foi porque o pastor arrumou os bancos, porque o pastor... Não, eu não conseguiria. Ia estar até agora arrumando a igreja se eu estivesse sozinho. Mas porque os irmãos se mobilizaram, se ajudaram, se apoiaram. E não só, estou falando de ontem, no final, mas foi um trabalho de longa data que os irmãos vêm se empenhando para te exemplificar que você pode abençoar, mas não só com o trabalho físico, que é muito importante, mas com o trabalho espiritual. Você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para aquele cujo coração está se afastando do Deus vivo, não criar no seu coração incredulidade. Então, a enfermidade, um coração incrédulo, afastado do Deus vivo. O antídoto, a vacina, a vida em comunhão. Só que você vai ter que estar disposto a perdoar. Porque quando o ferro se afia com ferro, sai as faíscas às vezes, né? Ferro com ferro se afia a chaira, né? Com o facão lá e daqui a pouco sai umas faísquinhas assim. Mas é assim que a gente vai caminhando junto. Sabe por quê, irmão? Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós sabe de tudo. Todos nós temos nossas necessidades, todos nós temos nossas fraquezas. E, por vezes, pessoas erram conosco mesmo. Tem hora que a pessoa é injusta com a gente, age de forma inadequada. Mas devemos perdoar uns aos outros, irmãos. Devemos amar uns aos outros. Às vezes, o irmão que te tratou mal, você não sabe o que ele está passando. Às vezes, você vai apertar ele vai te dizer que está passando por um drama, que você vai ficar querendo ajudar o irmão, ao invés de ficar chateado que ele te tratou mal. Então, oremos uns pelos outros, guardemos a vida um do outro, guardemos assim no sentido de preservar um ao outro, demos suporte um ao outro, porque a solução para o coração incrédulo aqui, estou dizendo, não é só isso, temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar a Deus, mas aqui a solução está na comunidade. Animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês
seja endurecido pelo engano do pecado. Na segunda parte do versículo, nós vemos um outro alerta aqui. Uma coisa que afasta pessoas do Deus vivo é o pecado, irmãos. Que ele fala que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Tem pessoas que às vezes começam muito bem a carreira cristã. A pessoa está firme na igreja, está orando, está buscando. Já vê aquela pessoa que está no primeiro amor, está em todos os cultos, reclama que a igreja tinha que ter mais culto, tinha que ter culto todo dia, Aí vem aquela coisa, está aqui direto, e daqui a pouco a pessoa começa a se afastar. E às vezes a pessoa deu brecha para algum pecado, e quando o pecado começa a alojar no coração, o engano do pecado, isso endurece o nosso coração e nos afasta de Deus. Então, cuidado com o pecado, não brinque com o pecado, meu irmão. Não brinque com qualquer tipo de pecado que possa endurecer teu coração e te afastar do Deus vivo. E às vezes você vai precisar que alguém fale isso para você. Que alguém tenha coragem de falar, ó, você está falando demais, você está agindo de uma forma que não deve, você está vendo coisas que não convém, ó, abre teus olhos, cuidado com o pecado, cuidado com o endurecimento trazido pelo pecado. Como diz aqui, ó, nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a enfermidade, um coração mau e incrédulo. A solução, dada aqui pelo autor aos Hebreus, animarmos, exortarmos uns aos outros para não sermos endurecidos pelo engano do pecado. E ele continua falando de um veneno, de algo que aconteceu na história do povo de Deus. Versículo 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Que rebelião é essa? O autor aqui está citando o Salmo 95, que é um salmo que começa muito bonito, falando do povo adorar a Deus, mas na sequência ele exorta contra o endurecimento do coração. Vai comigo lá no Salmo 95, é perto do salmo da abertura do culto, Salmo 92, que também é um belíssimo salmo. Salmo 92 foi lido pelo diácono César. Ele fala que até na velhice darão seus frutos. Então, aqueles irmãos que já estão numa idade mais avançada, saiba que Deus te chama para dar frutos, como está aqui, ó, no versículo 14 do Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Mas eu queria ver o Salmo 95. Ele começa muito bonito, até o versículo 7, a primeira parte. É um salmo de louvor, de exaltação a Deus, mas depois há uma advertência. Leia comigo em voz bem alta o Salmo 95, até a metade do versículo 7. Vamos todos ler juntos. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Deixe-me continuar. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, passagens lá do povo cruzando o deserto, rumo à terra prometida. Versículo 9. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse, este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Esse é o salmo citado em Hebreus 3, tanto antes do trecho que lemos, a partir do versículo 7, quanto no trecho que lemos no versículo 15. Então, é o salmo de advertência. A conhecida história da libertação das 10 pragas do Egito, depois da 10ª praga que o povo sai, depois da morte do filho de Faraó e dos primogênitos do Egito, o povo vai, os egípcios vão atrás, Deus, por meio de Moisés, abre o mar vermelho, cruza,
em pés enxutos, o povo de Deus. Depois o mar se fecha em cima dos egípcios. O povo vai até o Monte Sinai e Deus faz uma aliança ali com o seu povo e peregrina por 40 anos no deserto até com Josué adentrar a terra prometida. Mas o que aconteceu naqueles 40 anos de deserto? O povo que tinha visto as pragas lá no Egito, Deus exercendo juízo sobre cada deus egípcio, pois as pragas não foram somente para Deus mostrar o seu poder, mas para mostrar que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro e humilhar os deuses dos egípcios, culminando na morte do filho de Faraó. Deus abrindo o mar vermelho, Deus transformando as águas de Mara, águas amargas, em águas doces, Deus operando aquele milagre lá no Monte Sinai, as nuvens espessas, aquele cena aterradora, Deus falando ao seu povo, Deus operando milagres, tirando água da rocha no deserto, o povo viu tudo isso, Deus enviando codornizes para eles se alimentarem, Deus colocando uma nuvem que os cobria durante o dia, uma coluna de fogo à noite, eles viram tudo isso, irmãos, mas ainda assim eles tiveram um coração duro, eles resistiram a Deus, e é isso que o autor aos Hebreus nos chama a atenção, precisamos ter perseverança, a incredulidade é um veneno, irmãos. Então, a enfermidade é destacado, o coração incrédulo, a solução na comunhão dos santos, exortarmos uns aos outros para não cedermos ao engano do pecado. E o alerta aqui para um veneno, a incredulidade, pode fazer com que, assim como o povo de Israel, a gente fique pelo caminho, fique no deserto e não entre no descanso do Senhor. Versículo 14, ele fala, temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Perseverança. Hebreus fala muito sobre perseverança. A nossa jornada com Cristo é para a vida inteira, irmãos. É para passarmos até o último suspiro de nossas vidas buscando honrar ao Senhor. Versículo 16 aqui de Hebreus 3. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, leia o versículo 19 em voz alta comigo. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Primeiro ponto, a enfermidade, um coração mau e descrente que se afasta do Deus vivo. Segundo ponto, o antídoto, a vacina, na comunhão dos santos, exortarmos uns aos outros para não sermos levados pelo engano do pecado. E o veneno, a incredulidade. E o exemplo aqui, o povo ficou 40 anos, o povo viu, irmão. A gente vê nesses filmes, vê nessas produções cinematográficas, é um negócio impressionante, mas imagina você estando lá, vendo, por exemplo, a praga das águas transformadas em sangue, a primeira praga. Todas as águas do Egito intragáveis, transformadas em sangue. E onde estava o povo de Deus, isso não aconteceu. A praga das trevas, quando tudo ficou escuro e no arraial do povo de Deus havia luz. E não tinha lights, não foi porque o faraó não pagou a conta de luz, não. Foi porque Deus operou ali algo maravilhoso. Eles viram isso. Eles viram o mar se abrindo, irmãos. Eles viram os egípcios sendo afogados quando o mar se fechou sobre eles. Eles viram a glória de Deus, eles cantaram louvores, Êxodo capítulo 15, tocando tamborins com alegria, com danças, celebrando a vitória do Senhor. O que você tem visto da parte de Deus na sua vida? Temos visto Deus agir em nossas vidas, irmãos? Quantos testemunhos temos ouvido? Se a gente pudesse parar o culto aqui, não farei isso, mas se eu pudesse, eu sei que a gente faria uma vigília aqui, para que cada um falasse um pouco do que Deus fez na sua vida. Eu conheço muito da história dos irmãos, tenho esse privilégio de ouvi-los. E quantas histórias maravilhosas já tenho ouvido, irmãos? Deus tem operado grandes coisas na nossa vida. Deus tem revelado a sua palavra. Deus tem revelado que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos visto Deus operar. Nós temos visto Deus agir no nosso meio. Temos visto familiares sendo curados, amigos sendo salvos, pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, pessoas viciadas em drogas, em álcool, abandonando o vício, casamentos desfeitos sendo restaurados, filhos que estavam vivendo uma vida promíscua sexual, envolvidas com homossexualismo, com promiscuidade, voltando-se a uma vida que glorifique o nome do Senhor. Nós temos visto isso, irmãos. Nós temos testemunhado o poder de Deus. Mas
tenha cuidado, que há um veneno que facilmente contamina a nossa alma, a incredulidade. A gente vai caminhando, às vezes você tem orações que não são respondidas depois de muito tempo, ou não são respondidas de vez, e a gente vai ficando com o coração pesado, amargurado, incrédulo. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Faça o que for necessário para que você não deixe a incredulidade contaminar seu coração. Às vezes, nossas orações, isso foi falado na escola dominical rapidamente, e eu ouvi de longe, assim, mas às vezes nossas orações não serão ouvidas. Deus não ouviu a oração do apóstolo Paulo que pediu, tira de mim o espinho da carne. Deus falou, por 3 vezes ele pediu, Deus falou, a minha graça te basta. Deus não atendeu a oração de Cristo, que pedia, afasta de mim esse cálice. E louvado seja Deus, porque Cristo cumpriu a sua missão e por isso ele nos comprou para Deus. Então, às vezes, as coisas não vão acontecer, mas o coração fica pesado, o coração fica, às vezes, angustiado. Mas saiba que a gente tem que caminhar crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Ele pode renovar o nosso coração. Ele pode renovar a tua esperança. Talvez você fale, pastor, você não sabe o que eu estou passando, talvez eu não saiba mesmo. Mas Deus sabe, e Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode te dar estratégia, Ele pode renovar a sua fé. Se preciso for, procure uma pessoa de confiança, que seja firme e madura no Senhor, e abra seu coração e fale, eu estou precisando ser animado, precisando de alguém que ore por mim, precisando que alguém me dê motivação, precisando que alguém seja um Barnabé na minha vida. Que é isso que ele fala, animem-se uns aos outros. E talvez você, eu lembro muito, isso acontecia muito quando eu liderava jovens na freguesia. Às vezes eu estava mal num dia com uma questão pessoal, de trabalho, alguma coisa. Sabe quando você está com a cabeça cheia? Às vezes vinha um jovem me pedir aconselhamento, eu quase falava, Deus, hoje não. Estou com tanto problema, vai alguém me perguntar. Só que depois que você toma pastor, isso acontece tanto que você já nem esquenta mais a cabeça. Mas assim, eu com tanto problema, o que esse jovem vai me pedir conselho hoje? E às vezes era um momento que Deus te usa de forma mais especial, irmãos. Então, lembre-se daquela ilustração que é real, né? O Mar Morto, o Paulo esteve lá, né, Paulo? Ele só recebe e não tem vida. Nós precisamos nos doar, irmãos. Então, no momento que você estiver com dificuldade, seja um instrumento de bênção na vida do outro. Talvez você ache que precisa receber e no dar, você vai ser abençoado por Deus. Jesus que disse, é melhor dar do que receber. Está lá em Atos 20, foi registrado, não por Cristo, mas é dito como palavras dele, é melhor dar do que receber. Então, doe, abençoe, anime, exorte outras pessoas para que sejam abençoados, seja um instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. E às vezes, quando você menos esperar, Deus vai te trazer paz, vai te trazer a alegria que você tanto busca. Eu posso dizer isso, que isso já aconteceu comigo muitas vezes. Não, acho que falar que foram muitas vezes ainda é pouco. Muitíssimas vezes. Eu, no meio das minhas lutas e aflições, e procurando abençoar alguém. Não é uma troca, irmãos, é algo genuíno, de coração. Você querer fazer o que a Bíblia fala aqui, animar, exortar uns aos outros, para que o irmão não tenha um coração incrédulo. E quando você vê, Deus está te suprindo, Deus está te enchendo, Deus está te abençoando, Deus está te capacitando para a honra e glória do nome dele. Concluindo, irmãos, no capítulo 4, começa com uma palavrinha, portanto, que sempre conecta ao que vem antes. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar aonde? No descanso de Deus. Tenhamos o quê? Cuidado. De novo essa palavrinha, cuidado, para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Só até aí. Deus promete um descanso para o povo de Deus, irmão. Um descanso definitivo. Quando nós fecharmos os nossos olhos, como dizia o saudoso pastor Alessandro, fecharmos nossos olhos nessa terra, abriremos diante do Senhor. Ou quando Jesus voltar, o que acontecer primeiro? Nós teremos descanso das nossas obras. Mas antes disso, Deus ainda nos dá descanso em meio às lutas. Confie no Senhor. Há um descanso para o povo de Deus. Ore ao Senhor, busque a Deus. Busque o antídoto para seu coração não se tornar cruel, mau e... Como é que ele coloca aqui? Coração mau e descrente, que te afaste do Deus vivo.
esteja na comunhão, onde um afia com o outro e a gente ajuda um ao outro. E cuidado com o veneno da incredulidade, que fez com que por 40 anos o povo rodasse e não entrasse na terra prometida, mas os seus descendentes que atravessaram o rio Jordão com Josué, derrotaram Jericó, Ai e avançaram para a terra prometida. Quero terminar com um texto. Esse sim a gente sabe o autor, do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, em que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, faz um alerta, também falando da passagem do povo no deserto. 1 Coríntios 10, uma leitura um pouquinho longa, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era? Cristo estava lá no deserto, olha que coisa. E todos eles atravessaram o mar, todos eles beberam da água dessa pedra espiritual, todos eles comeram do alimento espiritual. Mas olha que tristeza o versículo 5. Leia comigo em voz alta os versículos 5 e 6. Mas Deus, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Continue. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Está lá para a gente olhar e falar. A gente tem bons exemplos na nossa vida do que a gente deve fazer e exemplos ruins do que a gente não deve fazer. Esse é um mau exemplo. Não faça isso. E o texto continua, deixe-me ler. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Leia o versículo 11, que é igualzinho ao versículo 6, é como se fosse um refrão. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Lembra do início da pregação da faixa de dutos lá? Da Transpetro? Advertência, não escave nesse lugar, faixa de dutos. Cuidado. Advertência. Deus coloca a sua palavra como uma advertência. Cuidado. Lemos aqui, não seja idólatra, não pratique imoralidade, não ponha Cristo à prova, ou seja, não tente a Deus, não fique murmurando. Isso é muito duro, irmãos, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração é algo que Deus abomina, irmãos. Uma coisa é você lamentar alguma coisa ruim que aconteceu. O Úrsulo orava para uma colega de trabalho que sofreu algo terrível na sua saúde, e lamentamos isso, choramos e oramos diante do Senhor. Isso é lamentação. Agora, murmuração é outra coisa, e Deus enviou um juízo terrível sobre os murmuradores. Cuidado com o que sai dos teus lábios. Mesmo que seja baixinho assim, não tem ninguém ouvindo, eu estou falando só para o meu cônjuge. Cuidado, Deus ouve. Para concluir, versículos 12 e 13. Por isso, aquele que pensa estar em pé... Você pensa que está em pé? Talvez você esteja mesmo, glória a Deus, mas veja que não caia. E aí o versículo 13 nos traz um consolo. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Está passando por prova, está passando por luta, está passando por dificuldade? Talvez eu não saiba, mas quem precisa saber sabe que é o Senhor. Pode me contar, mas se eu não souber, quem tem que saber sabe que é o Senhor. E Ele é fiel para te prover livramento, para que você possa suportar e glorificar o nome dEle. Mas não murmure, não pratique imoralidade, não caia na idolatria. Não caia no deserto dessa vida,
antes de adentrar no descanso de Deus, irmãos. Essa é a advertência de um risco muito grande, que não é de você romper um duto de gás ou de petróleo, mas é de você perecer no inferno, por ter deixado que a incredulidade entre no seu coração. Você fala, mas você não crê na perseverança dos santos? Creio. Creio que aqueles que foram salvos vão perseverar até o fim. Mas essa mensagem tem que ser falada para nos despertar, aqueles que realmente são salvos, e para confirmar a condenação daqueles que serão reprovados. Porque tem gente que vai ouvir isso e vai falar, não estou nem aí, eu quero fazer o que eu quero, e um dia a conta vai chegar. Mas a palavra de Deus nos advertiu. Eu fiz o meu papel de falar o que Deus, eu creio, mandou falar. E cada um individualmente vai prestar contas a Deus. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que venha sobre nós nada que não possamos suportar. Mas Ele vai enviar o escape. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor pelas nossas vidas. Eu vou pedir ajuda aqui dos universitários. Vamos cantar que Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam a mim, diz o cântico. Mas faça a sua oração, apresente sua vida ao Senhor. Talvez você tenha murmurado, talvez você esteja cedendo à tentação. Talvez você esteja cedendo à tentação, cedendo às lutas da vida. Peça ao Senhor, o Senhor me fortalece. Que essa enfermidade de um coração mau e incrédulo não domine a minha alma. Me dá o antídoto, que é a fé e a exortação mútua junto ao povo de Deus. E capacita-me, ó Deus, em nome de Jesus. Faça a sua oração.